Então, se eu for no teu casamento e aplaudir e dizer assim, nossa, você tá certo, eu paro de cantar, eu saio da igreja. Porque eu não vou estar servindo a Deus com meu coração completo. Eu vou estar aplaudindo algo que eu estou dizendo assim, não, é errado, mas eu vou aplaudir. E é o que, infelizmente, a gente às vezes faz inconscientemente. Ah, não, eu não vou me posicionar, eu não vou falar para eu não magoar. Não, peraí, não é magoar. A palavra, ela nos confronta. Nem tudo que a gente vai ver na palavra vai ser para acariciar o nosso ego. Pelo contrário, é palavra de confronto. Sim. É certo, Deus está dizendo que sim, eu vou pelo que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz, eu vou aonde a Bíblia diz, eu vou fazer. Então, a todos os meus queridos homossexuais que estão nos ouvindo e assistindo, respeitamos a sua decisão, mas eu não posso concordar com o seu estilo de vida, porque eu sei que a palavra do meu Deus, que é verdade, diz que essa conduta de vida não vai te levar ao céu. Bom, aqui nesse trecho ele está dizendo que o relacionamento de pessoas do mesmo sexo é reprovado pela Bíblia. Judas capítulo 1, versículo 7, falando sobre Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas por Deus por causa de seus vários pecados, entre eles as práticas homossexuais, diz o seguinte: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. A expressão relações sexuais antinaturais refere-se ao ato sexual entre pessoas do mesmo sexo, porque para a Bíblia, relações sexuais naturais são realizadas entre um homem e uma mulher e dentro do casamento. Então, o que Judas está dizendo é que um dos motivos de Deus ter destruído a cidade de Sodoma e Gomorra foram as práticas pecaminosas e imorais dos homossexuais. Além disso, ele afirma que essas cidades servem de exemplo de condenação eterna para aqueles que desejam enveredar por este caminho também. Levíticos 18, 22 diz: não se deite com o homem como quem se deita com uma mulher, é abominação. Levíticos 20, 13 diz: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável. Essa é uma descrição clara da lei judaica sobre um relacionamento homossexual que o tem como abominável diante de Deus. A verdade é que esse tipo de comportamento é repudiado por todo o Antigo Testamento e nunca é visto como algo positivo. No Novo Testamento, os atos homossexuais continuam sendo abomináveis diante de Deus. O princípio permanece exatamente o mesmo. Romanos 1, 26 e 27 é muito claro sobre isso e o texto diz o seguinte: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. No contexto da passagem, Paulo está falando sobre as idolatrias do coração do homem. E dentre tantos pecados citados, a homossexualidade é tratada como uma espécie de falsa adoração, onde o homem ama mais a si do que a Deus e que, por isso, despreza o que a Escritura diz a respeito dos seus comportamentos pecaminosos, preferindo satisfazer a sua carne. Paulo diz que quem comete tais atos comete torpeza, e essa palavrinha significa atos vergonhosos, sórdidos, nojentos e repugnantes. E segundo o versículo 32, os que praticam esses atos e os que aceitam esses atos são dignos de merecida punição. Então a Bruna Carla, ela está biblicamente correta quando diz que não participaria do casamento do seu amigo homossexual. O cristão não pode olhar para atos contrários à palavra de Deus e consentir.